Bom dia, pessoal do primeiro ano. Vamos continuar o que nós estávamos fazendo em relação ao momento de uma força, ou conhecido como torque, tá? O momento de uma força, só para a gente relembrar, é aquela grandeza que verifica se a força aplicada a um corpo pode ou não provocar rotação nesse corpo, tá? Nesse primeiro exemplo, a gente viu que a gangorra de um parque, né, onde tinha uma criança de massa de 40 quilos, ela queria brincar com outra criança. Essa alavanca, ela tinha de um lado um braço de 2 metros, do outro de 1,80. Aí se perguntava qual seria a possibilidade da massa do segundo participante. A gente fez as contas e viu que era 36 quilos. Agora nós vamos fazer esse exemplo 2, que diz assim: um avião com massa de 90 toneladas, lembrando que 90 toneladas equivalem a uma massa de 90.000 quilos. Para que esteja em equilíbrio em voo, deve manter seu centro de gravidade sobre a linha vertical, que se distancia 16 metros. Então aqui ó, tá um desenho, né? 16 metros do eixo da roda dianteira e 4 metros do eixo da roda traseira. Aqui, então, nesse ponto ali, é o que ele chama de centro de gravidade e é o que nós chamamos, né, de eixo de rotação. Então, aqui a gente pode dizer que essa linha aqui, né, aqui fica o nosso eixo de rotação. Não sei se eu vou conseguir colocar bem em cima, mas acho que consegui. Tá? Então, aqui é como se fosse o meu eixo, né, o meu eixo O, onde eu vou escrever os torques, né, em relação a esse eixo de referência, tá? Para um corpo extenso, o eixo de rotação, quando ele não está preso numa extremidade, é o centro de gravidade. Nós vamos ver isso já mais à frente. Então, ele já afirma isso, né, que eu tenho duas rodas, né, e uma delas está distante a 16 metros desse nosso eixo de rotação, e as outras duas de trás estão distantes 4 metros do eixo de rotação. Para estudar a distribuição de massas do avião em relação ao solo, 3 balanças são colocadas. Eu coloco uma balança aqui. A balança sobre a roda dianteira indica MD. E cada uma das rodas traseiras, que são 2 rodas na traseiras, indica MT, cada uma, tá? Então, nós vamos escrever, já que se ele está voando, eu já estou garantindo que a força... Opa, deixa eu só escrever aqui. Eu estou já garantindo o equilíbrio de translação, senão ele estaria caindo, né? Então, ele está em voo. Se ele está em voo, é porque o peso todo para baixo está sendo igualado pela força, né, que é feita pelas asas do avião para cima. Então, a somatória das forças de translação, o equilíbrio de translação já é garantido porque ele está em voo, né? Agora eu preciso garantir que em voo ele não gire, né? Ele não faça o que a gente chama de stall, que é estolar, né? Levantar a frente do avião, né? Então eu tenho que garantir que a somatória dos torques também seja igual a 0. Unidade de torque, Newton vezes metros. Então agora a gente só precisa garantir o equilíbrio de rotação, para que ele tenha um equilíbrio total. Já que ele está em voo, se ele está em voo, a somatória das forças de translação está voando, né? Para baixo tem o peso, para cima tem a força de resistência das asas, que faz com que ele se mantenha no ar. E agora, então, eu tenho que garantir o equilíbrio de rotação, tá? Então, para isso, nós vamos fazer a somatória dos torques igual a 0. Vejam, eu tenho para baixo aqui, eu posso dizer, deixa eu até botar uma flecha aqui, né? Para baixo aqui eu tenho a massa da dianteira, né? E isso vai compor o que a gente chama de força-peso da dianteira. Então, eu vou chamar aqui, vou dizer que aqui eu tenho um peso da dianteira. Cadê? Aqui. Eu tenho um peso da dianteira. E aqui eu tenho ele disse que tem 2 MTs, né? Então, eu tenho 2 vezes o peso da traseira, né? Ou seja, porque ele chama cada uma dessas massas de cada roda de MT. Então, eu tenho 2 MTs, né? Então, aqui, ó, para baixo aqui, para baixo. Então, é como se eu tivesse 2 PT, que é o peso da traseira. Deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar a caneta.
Então, se eu fosse olhar as forças e o eixo de rotação, eu teria uma coisa mais ou menos assim. Teria aqui, eu vou desenhar como se fosse o avião. Em um ponto aqui, eu teria esse peso da traseira, da dianteira, desculpem. Em um outro ponto aqui, eu teria o peso da traseira. Então, aqui eu teria peso da dianteira. Como o peso da traseira está em duas rodas, né? Eu teria duas vezes o peso da traseira aqui, porque são duas rodas, né? Tem que somar um PT com mais um PT, tá? E o eixo de rotação estaria mais ou menos por aqui, tá? Então, eu tô só representando isso aqui, deixa eu puxar aqui. Não seria bem uma flechinha, né? Seria um eixo. Deixa eu excluir esse aqui e colocar como um eixo, para vocês terem uma noção. Aqui seria o meu eixo de rotação, ou chamado centro de gravidade, tá? Eu vou deixar como centro de gravidade para vocês entenderem melhor. Centro de gravidade, ou também conhecido como nosso eixo de rotação. Então, vamos escrever os torques, né, em relação a esse eixo de rotação. Daqui até aqui eu tenho 16 metros, né? E daqui até aqui eu tenho 4 metros. Claro que não tá em escala, né? Porque a professora tá desenhando aqui na hora, né? Aqui eu tenho 16 metros. Aqui eu tenho 4 metros. Então, eu vou escrever os torques, né? Se eu for escrever os torques, eu vou começar escrevendo que a somatória dos momentos deve ser igual a 0. Portanto, vou começar por essa força aqui. Lembrando que eu olho para essa força e imagino como se o corpo estivesse preso aqui, né? Como é que essa força faria esse corpo girar? Então, seria, já que ela gira no sentido que é anti-horário é positivo, né? Então, vai ser peso da dianteira vezes a distância da dianteira, até o eixo de rotação. Vejam, a traseira, ela faz o corpo girar no sentido horário. Então, no sentido horário é negativo. Então, é menos 2 vezes o peso da traseira vezes a distância da traseira até o eixo de rotação. Tudo isso igual a 0. Agora, vamos abrir um pouquinho isso aqui. Isso aqui vai ficar mg vezes d, vezes a distância até o eixo de rotação, que é 16, né? 16, menos... Opa, desculpa. Escrevi errado aqui, né? Deixa só a professora botar aqui. Vai ser assim. MD vezes G, que é 10, né? Vezes 16, menos 2 vezes a massa da traseira, vezes a distância da traseira até o eixo de rotação, que é 4. Faltou a gravidade aqui ainda, tá? Vezes o 10, que é a gravidade. Tudo isso igual a 0. Claro, se eu tenho 10 nos dois termos, eu posso cortar, né? Esses dois termos aqui eu posso cortar. Então, eu posso passar, vai ficar 16md. Cadê aqui minha caneta? 16md menos 8mt. Tudo isso igual a 0, passo 8mt para o outro lado, né? 16md igual a 8mt. Eu vou ver que, se eu passar dividindo, né? mt vai ficar 16md sobre 8. 16 dividido por 8 dá 2, né? A massa da traseira é 2 vezes a massa da dianteira, tá? Isso é a primeira coisa importante que eu tenho, né? Que eu preciso lembrar. E eu tenho que lembrar o seguinte, que a massa total, né? A massa total é a massa da traseira. Desculpa. É a massa da dianteira, né? É a massa da dianteira. Mais 2 vezes a massa da traseira, né? Porque ele botou 2 balanças, né? Pra medir cada uma mt. Então, eu tenho md na frente mais 2mt atrás. Então, agora é só substituir os 90.000 aqui, que é a massa total que ele deu do avião, né? Aí, eu sei que mt vale 2 vezes md, né? Então, vai ficar assim, md
mais 2 vezes 2md, 90.000 igual a md mais 4md. md mais 4md é 5md. Então, vai ficar 90.000 igual a 5md. Divide 90.000 por 5. Dividindo ali 90.000 por 5, md vai ser 18.000 quilogramas, né? Ou 18 toneladas. Bom, olha só, isso é md, né? E se eu quiser saber mt, é bem simples. Mt é igual a 2md, então mt vai ser igual a 2 vezes 18.000, né? mt vai ser 36.000 quilos ou 36 toneladas. Então, a pergunta dele lá, respondendo, né, o que o problema queria, uma distribuição de massas compatível com o equilíbrio do avião poderia resultar em indicações em toneladas, então ele está dizendo em toneladas, né? Então a gente descobriu ali que o MD tinha que ser 18 e o MT 36. Vejam, ó, MT 36, né? Foi o que nós descobrimos. E o MD 18, né? Então, vamos ver qual é a opção correta. A opção correta aqui tem que ser a opção C. Tá? Então, MD 18 e MT 36 toneladas. Bom, continuando a nossa explicação, o que são alavancas, né? Alavancas são máquinas simples, né? E sua função é ajudar, então, a executar o deslocamento de um corpo, né? E nós temos 3 funções para as alavancas, porque elas multiplicam a nossa força, né? Na alavanca, a gente chama de a força que fica entre onde eu faço a força, onde eu aplico a força, eu chamo de força potente, né? Em toda alavanca, onde eu estou aplicando a força, é a força potente. Toda alavanca onde está tendo o resultado da minha força, é a força resistente, né? Então, nós temos 3 tipos de alavanca, né? Nós temos a alavanca interpotente, nós temos a alavanca interfixa e a interresistente. O nome das alavancas, ele já diz o que ela faz, tá? Então, nós vamos ver assim, por exemplo, a interpotente, né? Nós vamos primeiramente identificar onde é o eixo de rotação ou ponto fixo. A gente sabe, por exemplo, que esse aqui é o ponto fixo, né? Aqui, ó, fica o ponto fixo, né? Aonde eu estou fazendo a força? Vejam, eu faço a força mais ou menos por aqui, né? Então, aqui é a força potente. E aqui, eu vou colocar um objeto aqui, qualquer objeto, esse objeto vai oferecer resistência. Então, aqui é a força resistente. Uma alavanca que tem o nome de interpotente, o nome da alavanca se dá pela força que está entre a resultante e o eixo de rotação. Então, nesse caso, a força potente que está entre o eixo de rotação e a força resistente. Por isso, o nome dessa alavanca é interpotente. Nós temos vários tipos de alavanca interpotente, né? Mas uma das mais conhecidas por exemplo, a pinça, né? Onde a gente faz força no meio e eu tenho força resistente na extremidade. O eixo de rotação está aqui. Por que ela se chama, então, interpotente? Porque a força potente é feita entre o eixo de rotação e a força resistente. O que é interresistente? Então, quem vai estar no meio agora, ó, quem vai estar no meio é a força de resistência, tá? Quem vai estar no meio é a força de resistência. Primeiro, vamos identificar o eixo de rotação. Tá aqui ele, ó. Deixa eu até pegar uma flecha que eu acho melhor. Aqui na rodinha, né? Botar pra cima ele, isso. Aqui. Aqui tá o meu eixo de rotação.
Vejam, onde é que vai a massa do carrinho? Vai aqui, que é o peso, né? Então, aqui vai estar a força de resistência. Aqui vai estar a força de resistência, que é o peso. Aonde que eu faço força nessa alavanca? Eu faço força aqui pra cima. Então, se eu pegar uma flechinha, né? Isso, aqui. Eu vou fazer força pra cima. Então, aqui é a força potente. Então, veja, quem está entre o eixo de rotação e a força potente? É a força resistente. Por isso, ela é chamada de interresistente. Olhem a diferença. Aqui, quem estava no meio era a força potente. Por isso, era interpotente. Essa aqui é interresistente. E o que é uma alavanca do interfixa? Por exemplo, uma tesoura, né? Por quê? Porque o ponto fixo é que está no meio. Agora, quem está no meio, ó, é o ponto fixo ou o eixo de rotação, né? Então, vejam, esse tipo de alavanca aqui, quem está no meio é o eixo de rotação. Um exemplo dessa interfixa aqui, por exemplo, na prática, né, é a tesoura. A tesoura, ou a professora não sabe desenhar muito bem, né, mas a tesoura é uma coisa assim, mais ou menos, né? Aqui tá o ponto fixo. Bom, eu faço força aqui, né? Força potente aqui. E aqui, né? Força resistente. Então, vejam, quem está no meio é o eixo de rotação, por isso é chamado de interfixa. Um exemplo dessa interfixa é a tesoura. Bom, para que servem as alavancas, gente? Agora vem um ponto importante. Quando for alavanca, elas sempre vão ter a serventia de equilibrar o sistema das forças. Então, eu posso já de cara dizer que, por exemplo, aqui está a resistência, aqui está a força, né? Eu posso de cara dizer que essa força é feita sempre, né, 90 graus com o eixo de rotação. E isso também é uma característica das alavancas, né? Então, eu já posso de cara usar o momento ou o torque como a equação mais simples que ele tem, né? Na verdade, é a força máxima, né? FD, não preciso usar o seno do ângulo, porque o ângulo é 90. Então, esse torque vai ser sempre F vezes D. E como o objetivo é equilíbrio, um torque de uma força tem que ser igual ao torque da outra força. As alavancas são feitas para isso. Então, eu não preciso botar o sinal, é só igualar, ó. A força R vezes a distância de B até o eixo de rotação é igual à força M vezes a distância de O até o eixo de rotação, ou seja, o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, essa reta OA, essa distância OA, tá? Então, isso aqui, por exemplo, deixa a professora desenhar aqui. Isso aqui é OA, que é a distância de FM até o eixo de rotação, e isso aqui é OB, que é a distância de R até o eixo de rotação, tá? Então, o efeito das alavancas, ela permite a multiplicação de força de acordo com o braço dessa força, né? Então, olha só, a gente diz assim, ó, a gente usa essa expressão para alavancas, né? Eu pego a força potente vezes o braço potente. O que é o braço? Essa distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Isso é o braço da força. Isso aqui eu posso usar, tá, gente? Para alavancas eu posso usar essa expressão, tá? Agora ficou mais bonitinho. Isso. Então, força potente vezes braço potente, força resistente vezes braço resistente, tá? Então, para alavancas eu posso usar isso aqui. Isso aqui pode ser usado, essa equação, para as alavancas, tá? Você só tem que identificar quem é a força potente, quem é a força resistente, quem é o braço potente, quem é o braço resistente, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, supondo que na alavanca com distantes diferentes do exemplo anterior, o braço potente é de 25 centímetros e o resistente é de 10. Se eu fizer uma força resistente de 25, ele exigirá um braço de 10 para obtenção do equilíbrio, tá? Então, ele só coloca valores aqui, ó. Ele coloca 25 aqui de braço potente, força resistente de 25 aqui,
O braço resistente de 10, isso aqui, né, multiplicado, fazendo a multiplicação aqui, você vai ter 25 vezes 10, 250, do outro lado eu tenho que ter a mesma coisa, né? Então, se aqui eu tenho 25 aqui no braço potente, eu tenho que ter 10 aqui para poder ficar 250 igual a 250, tá? Então, essa fórmula é uma fórmula rápida de calcular o braço da força e sempre vai ser força potente vezes braço potente, força resistente vezes braço resistente. Isso só serve para alavancas, tá, gente? Lembrem que a professora disse que tem que cuidar com essa questão de torque. Isso aqui só serve para alavancas. Então, eu tenho a interfixa, interresistente e interpotente, tá? Bom, centro de gravidade. Aqui que eu queria chegar, que a gente não falou muito bem, mas o centro de gravidade é um conceito muito importante. O centro de gravidade é o centro onde a massa do corpo está distribuída, né? É como se toda a massa do corpo estivesse concentrada ali. Num objeto que é simétrico, o centro de gravidade é igual ao centro geométrico. Vocês lembram que quando vocês queriam achar o centro geométrico de uma figura, por exemplo, isso aqui é um quadrado, né? Eu pego o encontro das diagonais e eu acho o centro deste quadrado. Esse centro é chamado de centro de gravidade ou centro de massa também, tá? Porque em figuras que são totalmente geométricas, o centro de gravidade corresponde ao centro de massa. Como a gente viu lá no avião, né? O centro de gravidade era o centro de massa. O centro de gravidade é onde atua a força-peso, tá? Então, a força-peso, ela atua bem no centro de gravidade, tá? Então, aqui de um retângulo também, né? E de uma caixa, por exemplo, em 3 dimensões, também encontro das suas diagonais. Se eu quiser encontrar o centro de gravidade de um conjunto de partículas, aí já fica mais complexo de a gente fazer. Não é impossível, mas é mais complexo, tá? Então, agora eu queria que vocês prestassem atenção, porque para encontrar o centro de gravidade de várias partículas, né, ou de um conjunto, por exemplo, de objetos, né, eu vou ter sempre o x do centro de gravidade e o y do centro de gravidade, tá? Então, assim, para achar o x do centro de gravidade, eu pego o peso do primeiro objeto vezes a posição que ele se encontra, né? Eu já vou dar um exemplo para vocês. Peso do segundo objeto vezes a posição onde ele se encontra, peso do terceiro objeto vezes... Divido pela soma dos pesos, tá? Para achar o y do centro de gravidade, eu vou pegar o peso do primeiro objeto vezes o y, a posição dele em relação ao eixo y do primeiro objeto, e assim por diante, e divido pela soma dos pesos, tá? Nós vamos ver mais à frente um exercício sobre isso, tá? No próximo vídeo eu vou postar um exercício explicando isso aqui, porque daí na prática fica mais fácil de entender. Não é difícil, é bem simples, tá? Vocês vão ver como se aplica.